qual é o mais grave? Emergência. Beleza. Chegamos que a emergência é mais grave. Você falou que a emergência para mim, o que vai entrar como um reflexo, assim, vai desencadear nossa. A gente está tendo um paciente com pressão alta e é uma emergência. O que vai desencadear para você? Tem uma lesão aguda de órgão-alvo, uma lesão aguda de órgão-alvo, mas o quê? Risco iminente de morte. Onde você vai internar o paciente? Na UTI e vai tratar como? Com droga venosa. Não vamos entrar na minha letra não. Então, emergência, o que a gente vai ter que lembrar claramente? Ó, tem uma lesão de órgão-alvo, mais vou na UTI e mais tratamento endovenoso. Isso já vai ficar claro para mim. Só de eu falar que é emergência. Ok? E como é que eu sei que é emergência? Porque tem uma lesão aguda de órgão-alvo. Tá ok? Quando a gente fala urgência, o que vai aparecer para a gente? Eu vou ter uma pressão diastólica maior que 120, mais 100, lesão do órgão-alvo, que eu não tenho lesão do órgão-alvo, ok? Onde que eu vou tratar esse paciente? Na maioria das vezes no ambulatório e que via de droga? É isso que tem que ficar muito claro. Esse esquema tem que ficar muito claro. O que eu posso acrescentar na urgência hipertensiva? Sempre buscar sintomas que possam elevar a pressão. Quais são os dois sintomas que mais elevam a pressão? Dor e ansiedade. Então, tirando a emergência hipertensiva, sempre considere a possibilidade de estar associado a quê? Dor e ansiedade. Ok? Beleza. O que é pseudocrise? Nenhuma causa. Beleza. Quais são as principais causas? Um pouquinho. Dor, né? A gente acabou de falar, né? Mais. Ou, né? Ansiedade. Ou, vou colocar aqui como droga. E aí, quais drogas podem subir? Qualquer droga simpática ou mimética. Podemos citar a cocaína como uma delas. E aí, gente, como é que eu trato a pseudocrise? A causa. Então, a pseudocrise, normalmente eu não vou dar antihipertensivo, eu vou tratar quem? A causa. Beleza. E a hipertensão crônica? É aquele paciente que tem uma pressão alta e simplesmente parou o remédio, mas ele não preenche critério para nenhuma das acima. Então vamos lá. Quem vai ser esse paciente? Ele está com uma pressão alta, mas ele tem uma diastólica menor que 120. Ok? E como é que eu faço trato esse paciente? Ajuste, medicação, e ele fica no ambulatório. Correta essa diferenciação aqui? Então tem que estar muito claro que a gente tem que saber diferenciar essas quatro condições. Tá claro? E aí agora vamos pensar assim. Um ponto-chave aqui pra gente foi essa lesão do órgão-alvo, né? Então vamos deixar claro quem são os órgãos-alvo pra gente? Quem são os órgãos-alvo? Sistema nervoso central na cabeça de órgão-alvo? Vamos lá. Quais são as emergências hipertensivas que estão afetando o sistema nervoso central? Encefalopatia hipertensiva, AVC. Oi? HSF, mais desgarramento. E aí, gente, o que tem que estar muito claro aqui pra gente? Qual é o sintoma mais comum da encefalopatia hipertensiva? Confusão mental. Ou o paciente está sonolento ou ele está confuso. Ele tem uma alteração neurológica aguda. Ok? Beleza. Mas na encefalopatia hipertensiva ele não tem uma coisa também. O que ele não tem? Não tem déficit focal. Porque quem tem déficit focal? Então, aqui no AVC eu tenho déficit focal, aqui eu vou colocar confusão. Ok. E na HSA, o que eu vou ter? A
pior cefaleia, né? Cefaleia. Ok. Não é isso? Beleza. Aí, vamos lá. O que vai estar sofrendo o coração aqui, a gente põe o coração e o pulmão meio juntos, né? Quais são as dicas? Na estimativa extensiva, quando causa o edema, não pode dar, deve ser no corpo. Se você tiver um paciente que está com a pressão tão alta que causou edema cerebral e tem déficit focal, a sua abordagem terapêutica vai ser como AVC. Porque se gerou déficit focal, está tendo um sofrimento local maior que os outros. Aí a sua abordagem terapêutica é como AVC, não, como encefalopatia. Porque o AVC pode dar edema, mas o que vai fazer você diferenciar o AVC da encefalopatia é o déficit focal. Entendido? Mas aí, se você acha que vai ter o paciente não tem uma vez que é assim, você coloca aqui no princípio do déficit focal, a gente vai tratar como se fosse agressivo. O que a gente tem que tentar fazer é o seguinte: a gente tem que pensar que a gente tem que tratar o mais comum. Pode acontecer isso, mas vamos lá, vamos ser bem técnico nisso. Qual que é o critério de trombólise? A pressão tem que estar menor que 180 por 105. Se você está pensando, o cara fez uma encefalopatia hipertensiva com déficit focal, na hora que você colocar a pressão no valor inferior ao valor de trombólise, o que vai acontecer com o déficit? O que é uma contraindicação de trombólise? Melhora rápido do déficit. Se isso raramente acontecer, que vai ser raro, né? Vai melhorar na hora que você colocar a pressão no valor que você pode trombólizar. Ok? Então, beleza aqui. Quais são as emergências hipertensivas que afetam o coração e o pulmão ali? Síndrome coronariana aguda, edema agudo do pulmão. Vamos colocar o vaso ali perto do coração, perto também. Secção de alma. Ok. Qual que é o sintoma mais comum da síndrome coronariana? Dor torácica. Qual que é o sintoma mais comum do edema agudo? Dispneia. Qual é o sintoma mais comum da dissecção de aorta? Dor torácica. Então vamos lá. O que até agora pode ser uma emergência hipertensiva? Algo que dá confusão mental, algo que dá déficit focal, algo que dá pior cefaleia, algo que dá uma dor torácica intensa e algo que dá uma dispneia intensa. Então a gente está construindo os sintomas que podem ser. Beleza? O que mais pode ser uma emergência hipertensiva? Esses caras aqui não podem ter uma dúvida, né? No rim, a gente pode chamar aquela hipertensão maligna. E aí a gente vai ver ela um para frente, como é que a gente diagnostica ela. Ok? Ela não afeta só o rim, né, gente? É só termos de localização. Ok? Fora isso, o que é mais emergência hipertensiva, mas que a gente não vai abordar aqui? Pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então vamos lá. Coarctação, cuidado com isso aqui. Coarctação não é emergência hipertensiva. Coarctação é uma doença congênita. Olha. Coarctação com C, congênita que dá em criança. É causa de hipertensão secundária. Tá? Ok? O que mais? Pré-eclâmpsia e eclâmpsia vão ver isso onde? Tá bom? Então tá ali, ó. Crise hipertensiva diastólica está maior que 120. A urgência hipertensiva. A diastólica está maior que 120, mas não tem sofrimento de lesão de órgão-alvo e emergência. A pressão está elevada e o órgão-alvo está sofrendo. Então, como é que a gente diferencia urgência e emergência? Basicamente é pela lesão de órgão-alvo. E aí, depois disso, a gente faz a diferenciação do jeito que a gente vai tratar, que são aquelas sequências que a gente fez lá no início. Emergência, droga venosa e UTI. Correto? Tem risco de vida. Aí só a tabelinha para constar. Vamos lá. Suponha que eu estou aqui no ponto que eu fiz aqui, ó. Qual o meu diagnóstico ali naquele ponto? A bolinha que eu fiz ali no gráfico vermelho. Qual é o meu diagnóstico? Então vamos lá. Aqui a gente está vendo a pressão arterial média e aqui o fluxo nos tecidos. A pressão normal tem um fluxo constante. Mesmo que a pressão varie um pouco, o fluxo fica constante.
Se eu estou aqui na bolinha, quer dizer que o meu fluxo nos tecidos está aumentado e minha pressão também está muito aumentada. Esse fluxo está tão aumentado que está gerando o quê? Hemorragia. Então eu estou diante de uma emergência hipertensiva. O que vai ser uma urgência? Vai ser o que está com a pressão elevada aqui, que vai pegar daqui até aqui mais ou menos. Ok? O normotenso vai estar daqui até aqui. E aqui vai estar quem? Nessa última bolinha. Choque. Porque a pressão está baixa e está dentro do quê? Esquema. Quando eu vou tratar uma emergência hipertensiva, meu primeiro objetivo é jogar onde ele? No nível da pressão da urgência. Porque se eu baixar muito rápido, eu posso gerar o quê? Esquema. Tá? Então, vamos lá. Regra geral das emergências hipertensivas. Redução de 25% em 1 hora. Agora a gente tem algumas exceções disso que a gente vai falar à medida que a gente tiver os casos. Então tá aí, ó, a listinha das emergências. Então vamos lá. Emergência hipertensiva, tem hipertensão maligna, encefalopatia, cardiovascular, edema agudo, síndrome coronariana, infecção, cérebro vascular, AVC e hemorragia subaracnoide. Aí tem intoxicações e a pré-eclâmpsia lá. E aqui põe até uma coisa bem rara, crise esclerodérmica, né? Nunca vi, mas se cair crise esclerodérmica para vocês na vida, se cair, cai em prova de residência, né? Tem negócio que você nunca viu, mas cai na prova de residência. Que é a única coisa que você precisa saber disso para mim? Tá tudo. Só isso. É só para saber que existe, mas eu sinceramente nunca vi. A Renata viu, né? Ela foi consultora, foi na referência, deve ter visto 2 casos. Vamos lá. O que tem que ficar muito claro aqui nas emergências hipertensivas? Os sintomas que podem dar emergência hipertensiva. Então a gente viu que pode ser dor torácica, dispneia, déficit focal, cefaleia, e a gente pode acrescentar aqui embaixo o quê? A confusão mental e a crise convulsiva. A crise convulsiva é se você não tratar a encefalopatia hipertensiva, ela vai piorar até ter uma convulsão. Ok. Além disso, agora que está uma anamnese bem direcionada, né? E aí a gente está conversando, acho que a aula do Felipe hoje foi atendimento ao paciente grave, não foi? Então vamos lá. O que eu vou fazer uma sistemática bem rápida aqui para a gente coletar a história e fazer exame físico, né? Então vamos lá. O que a gente precisa coletar na história de um paciente? A gente precisa saber a morbidade desse paciente, concorda? Morbidade de identificar o paciente. Eu vou precisar coletar a HDA desse paciente para entender, né? O que tem na HDA de um paciente de modo geral? Aquelas 7 dimensões do sintoma, né? Quando começou, o que desencadeou, o que melhora, o que piora, intensidade, duração e manifestação associada. E naturalmente o que a gente faz? A gente adequa a queixa àquilo, né? Por exemplo, queixa de palpitação. Tem intensidade de palpitação? Não. Qual o sintoma que tem intensidade? A dor. A dispneia pode ter intensidade. Então a gente pode graduar. Vamos coletar aquela regra geral da HDA. Tá tranquilo? Aí a gente vai para o antecedente. O que eu preciso ter de antecedente de forma bem objetiva? Comorbidade, medicação e alergia. E aí eu falo assim, a gente não pode fazer nenhuma medicação de um paciente sem perguntar se ele é alérgico. Ok? Beleza. Histórico familiar, só se for relacionado ao diagnóstico mais provável que você está pensando. Exemplo, o paciente está tendo infarto. Vale a pena perguntar se alguém da família teve infarto? Pode valer. Agora, não faz sentido eu perguntar. Alguém teve câncer na família? Não vai fazer muito sentido. Então, é uma história direcionada. E aí você pode perguntar lá se ele fuma, se bebe, na social. Então, é uma história bem objetiva, sucinta. Ok? Aí agora, ao passo que o exame físico, a gente tem que estar, agora a gente mudou a chave do exame físico, a gente está na emergência. A gente pode entrar aqui na social junto com o trabalhinho de livro, se for conveniente, no diagnóstico, pode perguntar. O exame físico a gente tem que usar uma sistemática que é avalia, identifica a alteração e corrige. Então, a gente vai avaliar, identificar a alteração, corrigir antes de ir para a próxima etapa. Então vamos lá. A gente começa avaliando quem? E aí? Beleza. Eu tenho duas
ligar na via aérea. A via aérea está perto e ela não está perto. Não é isso que eu tenho? Beleza. Qual que é o jeito mais fácil de eu ver se a via aérea está perto? O paciente está falando. Então, isso tem que estar muito claro para todo mundo. O paciente fala, a via aérea está perto. Beleza. Agora, se ele não está falando, aí eu posso considerar abrir via aérea. Aí, se o paciente não está falando, eu abro via aérea. Ele teve eu vou ficar segurando lá contração da mandíbula por hiperextensão cervical? Não. O que eu faço para manter a via aérea perto enquanto eu vou com os outros? Posso colocar uma cânula nasofaríngea ou cânula orofaríngea. Então, como é que eu posso fazer para manter uma via aérea perto, se for esse o problema? Cânula orofaríngea, cânula nasofaríngea. Então, beleza. Vamos para o B. O que eu tenho que avaliar no B? Respiração. Eu tenho muito tempo ou pouco tempo? Pouco. Então a gente vai ser objetivo, a gente não vai fazer inspeção, palpação, percussão, tudo. Beleza? O que a gente vai ter que ver? Vamos ver. Frequência respiratória, saturação de O2 e ausculta respiratória. E se a ausculta respiratória estiver alterada, aí eu posso lançar a mão das outras dados etiológicos, se for um capítulo. Exemplo, se eu falar assim, murmúrio vesicular abolido à direita, o que tem que vir rápido para você? O que eu quero fazer assim? Murmúrio vesicular abolido à direita, o que eu vou querer fazer? Percussão. Eu quero ver se é um derrame pleural ou um pneumotórax. Ok? Então, eu vou adicionar manobras de acordo com a minha suspeita. Tá, eu quero que o meu paciente, quando a gente olha a frequência respiratória, eu olho um pouco do padrão respiratório, né? Vocês concordam que se eu olhar que todo mundo está respirando dentro aqui? Mas se a gente vê um paciente com desconforto respiratório, dá para a gente perceber olhando? Beleza. Então, o paciente está com esforço, aí eu posso chamar a atenção disso. E aí a gente quer que a saturação aqui esteja como? 92 pelo menos. Ok, se eu quero a saturação mais que 92, o que eu vou fazer se a saturação estiver abaixo? Vou dar oxigênio. Então, se o paciente tiver com a saturação baixa ou tiver com desconforto respiratório, eu vou suplementar o O2. E isso eu tenho que fazer antes de ir para o C. Correto? Então, ó, avaliei, identifiquei que ele está saturando mal e fiz a intervenção. Aí eu vou para o C. Essa sequência tem que estar muito clara para a gente, tá? Beleza. O que eu vou ver no C? Vou ver frequência cardíaca, vou ver pressão, os dois braços, vou ver ausculta cardíaca, cardiovascular, vou ver pulso, vou ver tempo de enchimento capilar. Basicamente é isso. Qual que é o meu grande objetivo no C? O que eu quero que o meu paciente esteja? Eu quero que ele esteja bem perfundido, com uma pressão, e não esteja chocado. Então, quais são as possíveis intervenções que eu posso fazer no C para melhorar? Ou soro fisiológico ou noradrenalina. Normalmente, pressão alta a gente não intervém nesse momento. A gente espera terminar o exame físico para a gente concluir qual que é, para a gente poder fazer a intervenção correta. Por que a gente espera? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu acho que é uma emergência hipertensiva, mas eu não avaliei o D para saber se tem déficit focal. Então a meta do AVC não é diferente nesse encefalopatía hipertensiva? Então eu não vou baixar a pressão ainda, porque eu não sei quem que é. Tá claro? Então qual foi a intervenção que eu posso fazer no C? Ou soro fisiológico ou noradrenalina se a pressão estiver baixa. Qual que é meu alvo, meu objetivo? Uma pressão sistólica maior que 190 ou uma pressão arterial média maior que 65. Esse é meu objetivo. Ok? Beleza. Vamos para o D. O que a gente vai ver no D? Vamos ver Glasgow. Aí Glasgow já tem pupila, mas eu vou pôr pupila aqui de novo para não deixar passar, né? E vou ver se o paciente tem déficit focal. Ok. Nesse momento a gente já está começando a entender um pouquinho o que está acontecendo com o paciente. Digo. Se através da história você descobrir que o paciente já satura mal cronicamente, você vai preocupar com o oxigênio assim, de aumentar, assim, se ele for que satura não tem alguma coisa, aí você vai querer dar oxigênio para ele até ele alcançar o limite. Você já foi. Então, aí a gente está pegando uma exceção, né? Então, vamos
Você deve estar me perguntando assim, o paciente que ele já é DPOC, por exemplo, ele sabe que ele satura mal já previamente e ele te procurou por causa de quê? Não, o que a literatura coloca? Não tem nenhum problema eu dar um pequeno aporte de oxigênio para ele, 5 minutos, até eu entender o que está acontecendo com ele. Mas se eu tenho certeza que a falta já está tolerável, dá para eu entender antes de dar oxigênio, eu também posso aguardar. Aí vai ser o seu bom senso lá na hora. O que é o ponto? Por que o ABCD é nessa hora? Porque a hipóxia mata relativamente rápido. Então, se você tem dúvida se a hipóxia está causando transtorno para ele, trate até você entender o que está acontecendo. Tá? Aí a gente viu dele. O que a gente pode identificar aqui? A gente pode identificar aqui que o nosso paciente lá estava com o glóbulo rebaixado, eu tenho que proteger via aérea agora. E aí a gente faz por último uma exposição para ver se tem alguma coisa. E para a gente acabar, a gente vai fazer o quê? Glicemia e temperatura. Tem lugar que coloca glicemia e temperatura dentro de alguma outra letra ali também, não tem nenhum problema não. Mas a gente tem que avaliar isso tudo ao final da avaliação do nosso paciente. E aí aqui é muito importante, né? Eu não posso começar a tratar uma AVC sem avaliar a glicemia do paciente. Então, terminei o exame físico ali, fiz sua estabilização. Pergunta para ficar conceitual. A anamnese sempre vem antes do exame físico? Não, possível. Mas se eu estou diante de um paciente que visivelmente ele tem gravidade, eu estou autorizado a fazer o ABCDE antes da anamnese. Eu primeiro estabilizo o meu paciente para depois coletar a anamnese. Então, às vezes, isso vai acontecer em emergência. Tá? Tanto que, às vezes, em cenários de emergência, ele fala para a gente fazer o ABCDE, que é a avaliação primária, depois ele fala para fazer a avaliação secundária, e ele faz essa coleta de história usando os centros, por exemplo. Tá certo? Ok. Então, tá ali a história. E aí vamos olhar, o que tem no exame físico de um paciente com pressão alta? Vou procurar sinais de C. Naquela sistemática de exame físico a gente consegue achar sinal de C? Consegue. Sinal de ciência coronariana, são poucos sinais, né? Não vamos conseguir achar. Sinal de dissecção, última pressão dos dois braços, pegando no público. Sinal de comprometimento do sistema nervoso central, conseguimos achar? Repara, eu posso usar aquela máscara para qualquer emergência, porque ela vai atender as emergências. Eu preciso memorizar exame físico de cada emergência. Então tá aí o exame físico que tem que ter, fala o custo dos dois membros. E aí a gente, nesse momento, já fez o quê? Anamnese e exame físico do nosso paciente. O que a gente precisa agora, Diego? Do lado do soro fisiológico, do lado do está escrito o quê? Noradrenalina. Exames complementares. Quando a gente está diante de urgência hipertensiva, a gente não precisa solicitar exames laboratoriais de rotina. Quando que eu posso pensar em fazer laboratório numa possível urgência hipertensiva? Quando eu estou em dúvida se aquilo é só uma urgência ou pode ser uma emergência. Exemplo, o paciente está com muitos sintomas inespecíficos, muito queixoso, e ele fala que diminuiu o volume urinário. Vale olhar uma função renal de VHS? Então, quando eu estou em dúvida se é só uma urgência, eu posso coletar. Agora, emergência, eu tenho que fazer de rotina o que está aí. Hemograma, creatinina, sódio de potássio, prova de hemólise, eletropoetina, raio-x e a gasometria se suspeita e a tomografia se a urgência for neurológica. O laboratório ele é de rotina. Pode colocar o eletro aqui também, tá bom? Prova de hemólise, LDH, clorofila e bilirrubina. Por quê? Na hipertensão maligna eu posso ter hemólise microangiopática, eu tenho a formação LDH, bilirrubina, apitoglobina e reticulose. Essas são as provas de hemólise. Tá? Se no B, por exemplo, você identifica que está saturando mal, daí oxigênio, é mais rápido. Você identificou que ele está saturando mal, então o pneumotóxico.
Eu também não. Você já viu oxigênio? Tá. Então, o oxigênio você vai dar, porque está saturando mal. O oxigênio é intervenção rápida, você vai fazer. Agora, só pergunta se você vai drenar o pneumotórax do B ou não. Depende do contexto do paciente. Você acha que o paciente está tão grave que não dá para terminar o ABCDE se você drenar, aí você drena. O que é isso? Você já concluiu o brito pneumotórax hipertensivo. Aí você drena no dedo. Ah não, o pneumotórax do paciente está estável. Termina de fazer o exame físico e pede o material para fazer eletivamente. Bom, é muito mais frequente a drenagem eletiva do que o hipertensivo. Essa caneta Oi? Funcionando. Pode ser. Bom, eu tentei desistir. Se der doutorado, pode fazer. Não, cadê? Obrigado. Vai ter que avaliar o seu. A menos que isso já venha pronto para você. Né? Tá. Então vamos lá. Emergência hipertensiva. O que são os princípios? Sala de emergência, depois eu interno na UTI. Vou fazer diagnóstico rápido, droga endovenosa e reduzir 25% em 1 hora. Então vamos lá. Quais são as drogas que fazem parte do tratamento das emergências hipertensivas? Vamos lá. Nitroglicado, nitroglicerina, furosemida e beta-bloqueador venoso. O mais comum é o metoprolol. Correto? São os 4 mais comuns. Então vamos lá. Qual é a emergência hipertensiva que eu vou dar a furosemida, por exemplo? Qual é a emergência hipertensiva que eu vou dar beta-bloqueador? Dissecção de aorta e posso considerar na síndrome coronariana aguda. Tá? Qual é a emergência hipertensiva que eu vou dar nitroglicerina? Síndrome coronariana aguda. E nitroglicado? Todas. Todas as outras. Né? Ok? Então, furosemida no edema agudo, beta-bloqueador na dissecção e talvez na síndrome coronariana aguda, nitroglicerina na síndrome coronariana aguda e nitroglicado para as demais. Ok? Então tá aí o nitroglicado, a nitroglicerina, o beta-bloqueador e o diurético. E sempre a gente vai considerar analgesia e ansiolítico, se for o caso. Ok? Urgência hipertensiva. A gente pode deixar esse paciente em observação da droga oral e considerar da alta. Tipo. Analgesia. A gente tem que pensar no grau de dor do paciente, né? Se for uma dor mais para leve a moderada, de pirona venosa mesmo. Tá?